Seja muito, seja muito bem-vindo ao seu ambiente de enriquecimento. Aqui é Igor Carbone e eu vou guiar você por mais esse módulo sobre decisão. Vimos aí nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores, como você decide e como você sai da areia movediça da indecisão. Então, se você bem lembra, estávamos falando sobre todos os conceitos relacionados à indecisão, conceito de estupefação, uma ação que é travada por uma estupidez, e estupidez no sentido semântico de lentidão de raciocínio, e contrastamos isso justamente com o quê? Com a decisão, que é o quê? É uma competição em busca de um prêmio. Quem compete em busca de um prêmio não tem tempo para hesitar, e sim para fazer acontecer. Então, verifica de novo os vídeos onde eu falo sobre a indecisão e agora é como você masterizar o seu processo decisório de vez. Então, começamos a falar sobre prêmio, sobre protagonismo, sobre coragem e sobre logos também. Você vai ver que várias vezes eu vou voltar para esse termo logos, porque é um termo extremamente importante na sua no seu entendimento, na sua progressão do entendimento do quê? Da inteligência infinita. Então, veja só, você tem protagonismo, você tem aí as raízes gregas e tudo mais, que vimos aí no vídeo anterior, e, eventualmente, você se torna um conduto, você se torna um, uma espécie de torneira da fonte de água infinita. Como? Quando você mostra o caminho para outras pessoas, quando você conduz, quando você se torna um arcabouço, uma estrutura, uma ferramenta pelo qual a substância da vida, do viver, percorre. E aí, a melhor analogia comparativa que temos para exemplificar isso é uma torneira e água, porque a água tem a ver com vida, a vida floresce na água. E, portanto, quando você se torna um instrumento que regula o fluxo dessa água para outras pessoas, para outros seres, você se torna um conduto de vida. E isso tem a ver com decisão, tem a ver com protagonismo. E aí você pode me perguntar assim, mas por que, Carbone? E se a pessoa quiser apenas, única e exclusivamente, ter água só para ela e não dividir água com mais ninguém? É justamente por isso que o fluxo geral de energia, ele acaba se atravancando em alguns momentos e, por consequência, quando você observa a estrutura geral, a maneira com a qual o universo é regido, você percebe que a via de regra é justamente o quê? A irradiação. Você dividir e multiplicar para com outras pessoas aquilo que é de você. A via de regra é você brilhar. A via de regra não é você obstruir o fluxo. A via de regra é justamente você irradiar para todas as direções. Isso faz você se conectar com o seu coração. E quando você age em congruência com o seu coração, você adquire protagonismo, você se conecta com quem é você mesmo, e esse é o primeiro passo para você sair da indecisão e ir para a decisão. Ser você mesmo, no sentido, neste contexto semântico, protagonista, agir em congruência com o seu coração, independentemente do teu background, independentemente de onde você veio, seja você mesmo. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? Saiba qual é o prêmio que você quer. Qual é o prêmio que lhe motiva? Esse é fundamental. Porque se você não tem um prêmio suficientemente motivador, vai ser difícil você agir. E aí tem muita gente que pensa assim, mas, Carbone, pô, tem algumas coisas que já perderam a graça. Fazer as coisas porque não tem mais graça nisso. Conquistar objetos materiais e relações, está tudo tão sem graça. Em todos os casos que eu já conheci até hoje, de pessoas que perderam a sensação de graça naquilo que pode ser prêmio para elas, ou seja, naquilo que elas podem vir a ter, é por conta de crenças. Sempre é. Então, por mais que isso possa ser uma generalização, em todos os casos que eu já vi até hoje, quando a pessoa não vê motivos, é por conta de uma crença oculta.
Então, se a pessoa acha que, pô, pra quê? Mó rolê, pô, mó trabalho, pegar e me esforçar, fazer tudo mais, é por causa de uma crença. Sempre é. Então, assim, a crença pode ser, não vale a pena. A crença pode ser assim, é melhor não fazer, terei mais ganhos ao não fazer. Crenças contraditórias ali no interior da pessoa, no sentido de, para que fazer? E nessa pergunta já existe uma crença de que um ganho maior existe na negligência. Então, geralmente é uma crença. E por que que existe essa crença no sentido de estagnação? Porque a pessoa se desconectou com o coração dela. Porque existe alguma coisa obstruindo o acesso da pessoa até o próprio coração. E quando você... É uma coisa, assim, é uma experiência que começam a faltar palavras aí para o meu léxico vocabulário. Quando você se conecta com o seu coração, é como se fosse um Big Bang. Quando você verdadeiramente se conecta com aquilo que é a origem de todos os seus sentimentos e o teu coração no modo mais puro e mais integral, coração, sentimento puro mesmo, cara, é uma explosão incalculável de conhecimento, energia, vitalidade enfim, de tudo. Agora, qual que é o problema? O universo, pelo menos aqui no planeta Terra, vai diminuir um pouquinho o espaço amostral, aqui no planeta Terra tem um monte de obstáculo para você se conectar com o seu coração. E as pessoas ainda confundem coração com estados emocionais. O seu coração influencia os seus estados emocionais, mas não se limita apenas a ser um estado emocional. Esse é o ponto. Por isso, quando você se conectar com o seu coração, agarre essa oportunidade para sempre. E grave na sua memória o que é aquele contexto, aquela situação, porque é justamente esse tipo de situação que vai te levar a progredir na vida e na sua evolução, na sua obtenção de mais energia, no sentido de dinheiro, energia financeira, de conhecimento e de todas as áreas. Não há poder que rivalize com Logos. E Logos é justamente isso que eu estou tentando desde o segundo módulo aí mostrar para você. Então, existe uma condição, digamos assim, hierárquica na construção ali do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. O seu corpo, ele tem um monte de elementos químicos que não estavam em você, foram ingeridos desde do ventre da sua mãe até sucessivamente ali, estavam presentes no pasto que o gado comeu, na água que fluiu aí, choveu várias vezes ao redor do mundo, e assim vai. E meteoritos que vieram de fora da Terra e tudo mais. Então, a força motriz de cada corpo e, consequentemente, de cada veículo de manifestação da mente e do espírito é justamente uma derivativa de Logos. É justamente em função de Logos, em função da inteligência infinita, de Deus e de como você preferir denominar. E essa inteligência infinita, ela tem premissas, ela tem princípios, ela tem, digamos assim, diretrizes que direcionam a sua manifestação. E quanto mais você se alinhar com essas diretrizes, automaticamente você se alinha com o seu coração também por tabela. Por quê? Porque o seu coração existe como holograma, mais ou menos assim, tá? Como uma imagem duplicada em escala menor, porém fractalmente contendo tudo o que existe em Logos. Dentro de você existe uma espécie de holograma, uma espécie de semente de Logos, semente da inteligência infinita. E por isso, tudo isso para explicar o quê? Conecte-se com o seu coração. E entenda que tem vários prêmios que são excelentes para você, se porventura você não vê muita graça nas coisas, tá? Se você não acha que vale a pena o esforço, se você não acha que vale a pena o planejamento ou até mesmo o direcionamento da energia para você sentir desejo. Se porventura existe esse tipo de conflito interno, conecte-se com o seu coração, conecte-se com os princípios da inteligência infinita, que você vai sentir graça novamente.
Então, aqui, voltando aqui para a tela, em primeiro lugar, você tem você mesmo, depois você tem o prêmio, tá? E aqui, lembrando, né, a origem do termo e a semântica de hoje, ou seja, a disputa por um ganho já pressupõe que você está no fuzuê com outras pessoas, com outros seres, e você está competindo para se sobressair. Daí o protagonismo, tá? Então, veja só, vamos lá, fazendo o caminho contrário, na verdade, aqui. Você tem o prêmio. E aqui, ó, vem do quê? De agonizomai. Eu disputo por um prêmio de agon, que é disputa. Ah, legal. O que é agon? De protagon, protagonismo. Ou seja, um agente que disputa por um prêmio. Aquele que se sobressai dos demais para obter um ganho, para obter um prêmio. Ou, se você preferir, para obter uma aproximação maior com logos, para obter uma sobressalência maior, uma elevação maior em relação a outros seres que estão ali no mesmo balaio. Então, pense que, cara, se porventura você acha, tá, que para você se sobressair, você deverá ser igual a todo mundo, já começou errado. Para você se sobressair, primeiro que você tem que ser único, e depois que você tem que abraçar a sua individualidade, de modo que você se conecte com Logos, e você consiga canalizar essa água, criando aquele ambiente propício interno a você, para que você canalize essas águas da vida para outras pessoas. Então, a ideia é, essa sobressalência, ela não é um protagonismo destrutivo, que passa por cima das outras pessoas. É um protagonismo que se sobressai pela virtude, pelo mérito. E esse mérito vem do quê? Do esforço. Ou seja, ao invés de você passar a perna nos outros, você se esforça mais do que os outros. Nem que seja em termos de virtude, de pensamento, de conduta interna dentro de você. Isso é o que invariavelmente vai te aproximar do seu processo decisório melhor e também de uma vida mais congruente com Logos. Isso pode parecer um pouco contraintuitivo se você olha para o mundo animal e você vê aí o predatismo no mundo animal e usa o mundo animal como tentativa de explicar a condição humana. Veja que os animais, em termos de possibilidades do que eles podem fazer, eles estão muito atrás do ser humano. Muito atrás. Então, animais, eles não têm o racional que o ser humano tem. Evolutivamente dizendo, o ser humano está muito mais à frente de um animal. Agora, por estar mais à frente, a ideia é você progredir e não retroceder. Para você progredir, você precisa refinar os conteúdos que você tem e não voltar para o reino animal com conceitos animalescos e com conteúdos ali, ideias, raciocínios que façam esse recrudescimento, ou seja, essa volta para a animalidade. E aí você tem uma série de vertentes filosóficas que acabam te aproximando de um lado ou de outro. Se você quer, tá? E esse aqui é o ponto de vista fundamentado tanto nas pesquisas ali de sucesso e daqueles que conseguiram sucesso, como também todo esse acréscimo que você tem aqui no seu ambiente de enriquecimento. Se você quer se aproximar da riqueza, então se afaste da animalidade. O que é a animalidade? O predatismo, para começar. O que é a animalidade? A visceralidade, a fisicalidade. Aquela coisa carnal, aquela coisa puramente materialista. Aí você pode me dizer assim, mas Carbone, se eu quero ser um bilionário, por exemplo, como é que eu vou me afastar do materialismo? E eu te digo como resposta é muito simples, você será bilionário como consequência das pessoas que você influencia e não das suas posses materiais. Parece contraintuitivo, mas talvez essa seja uma crença que você tenha, que para ter mais dinheiro você precisa acumular mais coisas, e é o contrário. Isso é que talvez esteja ainda em dúvida na sua mente. A energia infinita, ela já existe, ela já é um fato. Alguns segundos de energia solar alimentam o consumo da humanidade por, sei lá, um ano. Então, você já tem energia infinita. A ideia é você canalizar essa energia infinita através do seu veículo corpóreo. Isso é que é o difícil. O seu cérebro sintonizar na inteligência infinita, você precisa fazer uns esforços aí, cara.
Você precisa utilizar a sua imaginação criadora. Da mesma forma que inovações totalmente disruptivas foram, de certo modo, acessos mais próximos à inteligência infinita do que o que já era padrão. Então, esse acesso mais próximo pode-se dizer que é um protagonismo, de certo modo. Um protagonismo na inovação, um protagonismo em você se aproximar da inteligência infinita, sabendo que encostar na inteligência infinita não tem como, pelo menos não enquanto ser humano. Agora, dá para você se aproximar, chegar perto. Quanto mais perto você chegar da inteligência infinita, quanto mais perto você chegar dessa ideia de inteligência infinita, de Deus, melhor você estará e mais congruente você estará com o seu coração. E a inteligência infinita e logos não é uma coisa assim filosófica, não é uma coisa de opinião. São conjuntos matemáticos. Tem uma ciência que define essa configuração. Isso foi codificado em uma série de livros. E isso dá para você pegar essas pistas observando o universo. Observa a matéria, observa, digamos assim, todas as proporções matemáticas, observe como funciona a natureza e você verá pistas dessa codificação divina. Você verá pistas de logos, você verá pistas na distribuição da matéria e de toda a abundância inerente à matéria, pelo menos aqui no planeta Terra. E você verá que existem várias proporções matemáticas que você vê em galáxias. Então, porra, você vê uma conchinha e você vê que tem ali uma proporção, a famigeradíssima proporção áurea, e você vê que tem nos braços de galáxias. Então, isso é uma evidência de que o código-fonte tem uma pista ali que você consegue ver numa concha mequetrefe, aquelas conchinha porcaria minúscula na praia, e você vê também numa galáxia que é extremamente gigantossauricamente gigantesca. Mesmo assim, existe uma estrutura de logos. E toda vez que você desrespeita essa estrutura de logos, desrespeita a codificação, desrespeita esses princípios, essas premissas, você vai para o caminho da destruição, da entropia. E é por isso que, para você se organizar, para você ser um conduto dessa energia infinita, é justamente você ter uma capacidade de se tornar um instrumento, entre muitas aspas, que consiga abrigar essa energia infinita e que também não se dissolva. É como um vaso. O vaso, ele tem ali as paredes de terra, de argila, só que essas paredes, elas não se dissolvem, conseguem segurar a água dentro do vaso. Agora, perceba que o oleiro, ou seja, aquele carinha que fica lá com o pedalzinho bonitamente rodando aquele troço lá e com a mão sujinha, entre aspas, de barro, ele vai moldando a forma do corpo de barro para que possa, né, digamos assim, suster água, por exemplo, ou terra, e por aí vai. Você é o seu próprio oleiro. Você é o oleiro do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Esse é o grande ponto, essa é a grande revelação, digamos assim, deste vídeo. Você sendo oleiro do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, como é que você constrói o seu corpo? E não apenas num sentido estético. Na verdade, é num sentido muito mais de essência, de virtude, do que estético. Inclusive, a estética, hoje, pelo menos, ela está muito mais uma coisa que ela visa apenas a fotografia, ou seja, uma estética de curto prazo, e uma estética nociva à saúde, do que uma coisa de essência e é perene, digamos assim. Então, como você, como oleiro do seu próprio corpo, constrói o seu corpo para reter, ou digamos, reter não, mas para você absorver e conseguir canalizar a maior quantidade de água, entre aspas, de fonte de vida possível. Como é que você constrói isso? Quais as práticas que você utiliza? Isso a gente vê no módulo 6, planejamento organizado, mas talvez você tenha visto aquele módulo
e ainda está em dúvida sobre como decidir. Então, sobre decisão, essa é a parada, essa é a palavra. Você quer decidir, ou melhor, você já tem o seu planejamento e você quer enriquecer financeiramente, vamos supor. Legal. Então, como você se tornará um instrumento que difusará, né, ou seja, difundirá a energia e a inteligência infinita para o maior número de seres possível? É assim que você enriquecerá. Quanto mais você se aproximar dessa premissa, desse princípio, mais energia você receberá de volta deles e de outras pessoas que você impactar. Aí que tá. Muita gente pensa apenas em impactar somente a si próprio. E aí, pela própria configuração de logos, não tem como uma pessoa que só pensa em si enriquecer e por muito tempo. Ela até pode enriquecer, mas não por muito tempo. Ela até pode durar muito tempo, mas não vai enriquecer. Então, para enriquecer e por muito tempo, tem que estar alinhado com as premissas, com os conceitos de logos. E um desses conceitos, como você pode já ter percebido, é justamente a abundância. Então, seja uma pessoa abundante, seja uma pessoa que irradia em abundância, e não apenas com dinheiro, mas com as suas palavras, com o seu jeito de ser, com o que você entrega para os outros, com ideias, com raciocínios, com sorrisos, com maneiras de você deixar as pessoas melhores do que estavam. Isso é um princípio, essa é uma premissa, que quanto mais você praticar isso, e mais você alinhar o seu coração a isso, mais você vai se sobressair das outras pessoas que ficam para lá e para cá sem se decidirem. Porque um dos maiores desafios deste mundo de hoje é justamente se decidir sobre alguma coisa, qualquer coisa que seja. Esse é um dos maiores desafios. Decidir. Como as pessoas decidem, o que elas decidem. Isso ainda tem tanta confusão, tanta information overload, que aí as pessoas acabam não decidindo e perdendo tempo na indecisão. Então, veja, você mesmo tem o seu coração e para obter como protagonista a recompensa nessa competição, basta você se aproximar de Logos. Se tornando um conduto, se aproximando de Logos, você terá a sua abundância. E aqui, logicamente, o próximo passo é justamente você se tornar esse conduto, você se tornar essa torneira, digamos assim, divina, ou torneira de Logos, certo? E aí, consequentemente, o quinto passo é qual? A inspiração. Por quê? Quanto mais você se aproxima de Logos, mais você consegue puxar da inteligência infinita coisas para outras pessoas no mundo. E mais você consegue fazer essa ponte dessas pessoas, saciar a sede delas em relação ao conhecimento, em relação à inteligência infinita. Porque todo mundo que está circunscrito numa forma tem, e essa é uma chave quintessencial para você. Todos que estão circunscritos numa forma corpórea, independentemente da forma que seja, pode ser uma nuvem. Mesmo assim, por ter uma forma circunscrita e existir um limite, todas as pessoas, todos os seres, têm uma inclinação, uma tendência para se integrar a Logos, para se integrar à inteligência infinita novamente. Essa tendência, ela geralmente fica latente conforme o nível de circunscrição da forma da pessoa. E esse nível de circunscrição ele pode ser mental também, no formato de crenças. E você vai entender o que eu quero dizer nos próximos vídeos, onde eu vou elaborar melhor sobre como uma crença pode ser uma couraça que te protege da sua felicidade. Olha que maravilha, né? Ironicamente falando. Te protege da abundância, te protege da felicidade. Por quê? Porque é uma certeza mental e serve de barreira. Da mesma forma que o seu corpo serve de barreira, as suas ideias também podem servir de barreira. Então você percebe que para você se aproximar até a abundância, não é apenas um trabalho mental que você faz, é um trabalho corporal que você faz. E não é apenas um trabalho mental e corporal, mas sim um trabalho espiritual também que você faz. E por quê? Porque neste contexto, o espírito, ele tem a ver com o coração, tem a ver com a alma.
Isso, inclusive, o próprio autor já falou lá há mais de 100 anos atrás, quando disse sobre eventos que fogem à compreensão humana, e o rádio foi um desses exemplos e desses experimentos científicos. E o autor lá do livro, Napoleão Hill, falou sobre telepatia. Ele dedicou um capítulo ou subcapítulo especificamente para falar sobre telepatia, tá? Ou seja, coisas que fogem do conhecimento padrão daquela época, ou até mesmo de hoje, que tem a ver com o quê? Com o que se denomina espírito, com o que se denomina aquilo que não é o cérebro, aquilo que não é o corpo e que está além do corpo e da mente. Portanto, espírito entende-se como logos, ok? Como esse conceito, tá? Para você se aproximar, você deve inspirar-se, ou seja, trazer conceitos de logos para outras pessoas, difundir esses conceitos para outras pessoas. Isso é uma das coisas para você ter mais decisão na sua vida. É uma das coisas. A outra coisa é a certeza interna que você realmente quer. Ou seja, o prêmio, ele realmente deve ser motivador para você, suficientemente motivador para você. Tá? Então, quando você atravessa a porta de você mesmo, ao invés de você ver as aparências, você vê a essência. Você passa a ter discernimento. Ao invés de você ver a foto, você vê o filme completo. Tá? E aí, finalmente, é o locus cognitivo interno. O local de raciocínio e de tomada de decisão dentro de você. Beleza? Eu vou encerrar o vídeo de hoje com essa imagem aqui, que exemplifica muito bem o que é locus cognitivo interno e externo. Aqui, desse lado, você tem logos, ou uma ilustração que tenta se aproximar da ideia de logos, uma fonte eterna de águas. E aqui, desse outro lado, você tem apenas um buraco sem fundo, certo? Que é justamente o locus cognitivo externo. Aqui é quando você se aproxima de logos, você se aproxima dessa realidade. E aqui é quando você se afasta de logos. Você se afastando de logos, você tende a chegar nessa realidade aqui. E o problema dessa realidade aqui é que o buraco realmente não tem fundo. Então, é uma sagacidade de você navegar, quando for navegar aqui perto, não cair no buraco. E conhecer o território, conhecer a força gravitacional desse buraco, mas sem se tornar desintegrado por essa força gravitacional. Do mesmo modo, aqui você tem a origem dessas águas. E você pode especular que, bom, essas águas caíram aqui e voltaram para cá. Pode ser, tá? Até pode ser. Agora, eu particularmente prefiro não recomendar você a mergulhar no buraco para ver o que tem, certo? Então, veja que aqui você tem fontes infinitas. Aqui você só tem um contexto de um buraco negro, basicamente, que só suga. Não devolve nada, visivelmente falando, embora tecnicamente devolva lá a radiação Hawking. E aqui você vê que irradia mais. Só que você percebe que, como as águas elas estão aqui, ó, então aqui tem uma certa forma. Se você navegar, e vamos supor que você tenha um jetpack, certo? Você consegue subir aqui. Então isso daqui, ele não é repelente total. Dá para você andar lá e ver o que tem do outro lado. Ao contrário daqui, que só suga. Aqui está devolvendo, mas tem um espaço por onde a matéria sai, por onde a matéria nasce. Pode-se dizer que isso aqui é um portal para uma outra realidade. E isso aqui também. Agora, olhando essa imagem, tome a sua decisão para escolher qual realidade você prefere para você. A realidade que irradia, que tem inteligência infinita, energia infinita, ou a realidade da finitude, da inteligência finita, da energia finita. E sabe o que acontece com a energia finita? Ela decai até deixar de existir. Então, com esse conceito, eu termino esse vídeo de hoje, mostrando que você tem o locus cognitivo externo, que é justamente as impressões, os holofotes sempre voltados àquela pessoa que só pensa em si própria, egoísta até o extremo, e do outro lado você tem o locus cognitivo interno, que irradia de dentro para fora, e é frutífero, e é próspero, de dentro para fora. Cada um dos locus aí, dos loci, que é o plural de locus, apesar de soar engraçado, cada uma dessas escolhas, cada uma dessas portas,
tem ali as suas características únicas e as suas peculiaridades. Se você quiser, você pode escolher uma ou outra. Acontece que cada escolha tem uma consequência. Inclusive, não escolher tem uma consequência também. Portanto, se você quer destravar a sua vida, faça a sua decisão de uma vez por todas e vá até o final com a sua decisão, ao invés de ficar, decidiu, aí depois voltou um pouquinho, aí depois decidiu, aí mudou de ideia de novo. Então, vamos ver sobre isso nos próximos vídeos, onde eu falo sobre o processo depois que você toma a sua decisão, depois que você decide sobre qualquer coisa. E aqui, a palavra para te direcionar até a sua decisão é o quê? É você se aproximar com Logos. É você se aproximar da inteligência infinita, se aproximar da energia infinita e redistribuir isso para outras pessoas, para o maior número de pessoas que você puder. E aí sim, você terá mais prosperidade, mais abundância em todas as áreas da sua vida. Combinado? Beleza? Por enquanto é só. Vejo você no próximo vídeo!